E se tudo aquilo que você acredita, sobre liberdade, revoluções, progresso e até a própria verdade, for apenas parte de um roteiro cuidadosamente escrito por mãos invisíveis? E se as grandes decisões da humanidade, das quedas de impérios ao surgimento de ideologias, não forem frutos do acaso, mas de um plano meticuloso, conduzido por uma elite oculta que nunca desapareceu? Os Illuminati, nome que evoca mistério e poder, não são apenas personagens de ficção ou alvos de memes conspiratórios. Durante séculos, sua sombra se estendeu sobre os bastidores do mundo. De salões aristocráticos a revoluções sangrentas, de seitas espirituais ao coração da cultura pop, eles moldaram narrativas, manipularam crenças e influenciaram gerações, tudo em silêncio, longe dos holofotes. Mas o que é mais assustador é perceber que talvez eles nunca tenham deixado de existir. Talvez, neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, eles estejam observando, controlando, decidindo. A história deles não acabou. Na verdade, ela pode estar apenas começando. Você está pronto para ver o que se esconde por trás do véu? Em 1º de maio de 1776, em Ingolstadt, na Baviera, 5 homens se reuniram ao redor de uma mesa, prontos para dar início a um projeto que, em poucos anos, se espalharia pelo mundo com um nome que reverberaria até os dias de hoje: os Illuminati. Liderando esse pequeno grupo estava Adam Weishaupt, um jovem professor de 28 anos, especialista em direito canônico. Mas ao contrário de muitos acadêmicos da época, Weishaupt estava mais interessado em redefinir as bases do poder, da religião e da liberdade. A reunião que deu origem a essa sociedade secreta foi um ponto de inflexão. Originalmente, os membros se denominavam perfectibilistas, mas em pouco tempo, o nome seria alterado para Illuminati, ou, em alemão, Illuminatenorden, que significa Ordem da Iluminação. Esse nome não era apenas simbólico, ele refletia a missão central da ordem: buscar a iluminação e a liberdade através do conhecimento e da transformação social. Como totem, a ordem escolheu a coruja de Minerva, o símbolo da deusa da sabedoria na mitologia grega, uma representação do poder da razão e do entendimento. Junto à coruja, outro símbolo marcante surgiria: o ponto dentro de um círculo, que representava o olho que tudo vê. Não o olho de Deus, mas o olhar atento dos superiores desconhecidos, os mestres invisíveis para os quais a ordem respondia. Curiosamente, a data escolhida para a fundação dos Illuminati, 1º de maio, coincidiu com o antigo festival de fertilidade, parte da noite de Walpurgis, tradicionalmente associada à bruxaria e aos espíritos malignos. Era um simbolismo poderoso, marcado por uma época de transição e desafios. Os Illuminati estavam, assim, nascendo como uma força que desejava remodelar a sociedade, separando-se das tradições estabelecidas. O sonho de Weishaupt era grandioso. Ele vislumbrava uma revolução mundial, onde as fronteiras entre os países seriam apagadas, e uma república universal surgiria para substituir todos os sistemas de governo existentes. No entanto, para alcançar essa utopia, ele acreditava que seria necessário destruir as religiões, em especial o cristianismo, que ele via como um obstáculo à verdadeira liberdade humana. A nova ordem proposta por Weishaupt seria um mundo de total igualdade e fraternidade, sem as restrições sociais e morais que ele acreditava serem impostas pela religião. A visão de Weishaupt não parava por aí. Ele imaginava uma economia onde os bens seriam compartilhados de maneira equitativa, e uma elite iluminada, os próprios membros dos Illuminati, governaria esse paraíso terrestre. Para ele, os superiores iluminados seriam os seres mais perfeitos da humanidade. Não haveria espaço para dúvidas quanto à sua infalibilidade. Abaixo os velhos mestres, e olá para os novos. A ordem deveria ser uma organização secreta, funcionando nas sombras, manipulando os destinos do mundo sem jamais revelar sua existência. Se você já ouviu falar dos Illuminati, é provável que tenha sido em algum contexto conspiratório. Nos séculos seguintes à sua fundação, o nome Illuminati se tornou sinônimo de uma trama global para controlar o destino do planeta. De comerciais de TV a memes da internet, a ideia de uma sociedade secreta, formada por elites controladoras, tornou-se parte do imaginário coletivo. E mesmo que a Ordem da Baviera tenha sido desmantelada oficialmente, seu legado permanece, alimentando teorias da conspiração e fascinação popular. Mas o que realmente motivou a criação dessa ordem? Qual era a verdadeira intenção de Weishaupt? Para entender isso,
Precisamos voltar ao contexto do século XVIII, um período que, embora mais conhecido por seu foco na razão e na ciência, também foi marcado por um interesse crescente pelo misticismo e pelo ocultismo. Foi nesse cenário que surgiram figuras como o hipnotista Friedrich Anton Mesmer, o alquimista Conde de Saint-Germain e o fraudador Alessandro Cagliostro, todos personagens que, de alguma forma, compartilhavam da busca pelo conhecimento oculto. A visão de Weishaupt, então, não era a única. O termo Illuminati já havia sido usado anteriormente, na antiguidade, para descrever aqueles iniciados em cultos de mistério. O conceito de iluminação, de alcançar um estado superior de conhecimento e sabedoria, era tão antigo quanto a própria civilização. Weishaupt, no entanto, queria realizar essa iluminação não em um plano espiritual ou divino, mas na Terra. Ele acreditava que os iluminados poderiam, através da organização e da ação secreta, criar o paraíso na Terra. Mas o que realmente diferencia a proposta de Weishaupt de outras visões semelhantes foi a forma como ele planejou executar essa transformação. Em vez de recorrer a movimentos de massa ou confrontos violentos, ele adotou uma abordagem mais insidiosa e secreta. A grande força da nossa ordem reside no seu ocultamento, dizia ele. Que ela nunca apareça com seu próprio nome, mas sempre sob outro nome e outra ocupação. Em outras palavras, os Illuminati precisavam se esconder à vista de todos. Ao observarmos o impacto dessa visão, vemos que, ao contrário do que muitos pensam, os Illuminati não eram apenas um grupo de teóricos radicalmente diferentes, mas uma organização que se inseria no contexto da própria época, buscando preencher um vazio deixado por uma sociedade que se via em transição. O mundo estava mudando rapidamente, e Weishaupt queria estar à frente dessa mudança, não apenas como observador, mas como agente de transformação. A verdadeira força de Adam Weishaupt não estava apenas em suas ideias radicais, mas em sua habilidade de usar a manipulação e a propaganda como ferramentas de controle. Ele sabia que, para implementar sua visão de uma nova ordem mundial, precisava mais do que apenas liderar uma sociedade secreta. Ele precisava controlar a mente das massas. E para isso, era essencial entender a psicologia humana, especialmente a necessidade insaciável de mistério e segredo. Para Weishaupt, o maior meio de controle era a capacidade de ocultar. Ele via na Companhia de Jesus, os jesuítas, uma lição valiosa. A Companhia de Jesus era, após tudo, uma sociedade secreta dentro da própria Igreja Católica, com uma estrutura hierárquica rígida e uma autoridade absoluta que não hesitava em usar todos os meios, lícitos ou não, para proteger seus interesses e combater seus inimigos. Quando o Papa Clemente XIV dissolveu a Ordem Jesuíta em 1773, Weishaupt viu nisso uma oportunidade de ouro. A queda dos jesuítas permitiu-lhe ascender no ambiente acadêmico de Ingolstadt, onde assumiu uma posição de prestígio. Mas, embora externamente se mostrasse distante dos seus antigos tutores, ele começou a estruturar sua liderança nos Illuminati de forma muito semelhante à dos jesuítas. Muitos, na verdade, começaram a suspeitar que, no fundo, Weishaupt nunca havia realmente se distanciado da ordem dos jesuítas. Sua obsessão pelo segredo era palpável e quase fanática. Ele sabia que a mente humana era irresistivelmente atraída pelo oculto, pelo mistério. Isso era algo com o qual ele poderia trabalhar. Escreveu ele: de todos os meios que conheço para conduzir os homens, o mais eficaz é o mistério oculto. Ele compreendeu o poder do segredo e como a publicidade poderia ser tanto um veneno quanto uma arma. Ao envolver as pessoas em algo que parecia misterioso e inatingível, ele as atraía para o movimento de forma quase automática, sem que as vítimas soubessem exatamente o que estava acontecendo. Esse entendimento profundo da psicologia humana ajudou Weishaupt a arquitetar uma estratégia brilhante para expandir sua ordem de forma invisível e sutil. Sua solução foi buscar uma fachada. A maçonaria, com sua rede de lojas espalhadas pela Europa, se mostrou a escolha perfeita. O público está acostumado à maçonaria, não espera nada dela e, portanto, presta pouca atenção, dizia ele. Em 1777, Weishaupt se juntou a uma loja maçônica e logo ordenou que todos os Illuminati seguissem o exemplo. Ao adentrar nas lojas, seu objetivo era claro: conquistar posições de liderança e transformar esses locais em centros de expansão e propaganda iluminista. Mas isso era apenas o começo. Para Weishaupt, a chave para o controle não estava apenas nas lojas maçônicas. Bibliotecas, sociedades literárias e qualquer outro espaço de circulação de ideias deveriam ser manipulados e vigiados. Ele afirmou, com convicção,
devemos direcionar a mente pública para onde quisermos. Isso incluía também a vigilância rigorosa sobre a produção intelectual. Qualquer obra que não se alinhasse aos objetivos da ordem deveria ser neutralizada. O controle da informação, portanto, era fundamental para a construção do império invisível dos Illuminati. Weishaupt não estava apenas criando uma sociedade secreta convencional. Ele estava forjando um sistema de controle mental, uma rede de influência invisível que se infiltrava nas mais diversas esferas da sociedade, com o objetivo de moldar a realidade de acordo com sua visão. O que começou com um pequeno círculo de homens em Ingolstadt rapidamente se espalhou por toda a Europa, criando uma teia complexa de conexões, alianças e subversões. E, assim como a maçonaria, os Illuminati se tornaram um movimento que operava sob disfarces múltiplos, invisível aos olhos do público. Mas Weishaupt não queria apenas moldar a elite intelectual ou política. Ele almejava um controle absoluto, uma transformação de toda a sociedade. Para ele, isso não seria possível sem conquistar o coração e a mente de todas as classes sociais, desde os mais pobres até a aristocracia. E, para isso, ele recorreu a um dos instrumentos mais poderosos à sua disposição, a religião. Embora Weishaupt desprezasse abertamente a religião, ele reconhecia seu poder como ferramenta de manipulação. A fé religiosa, pensava ele, era apenas mais um véu que poderia ser manipulado para servir a sua causa. E, com notável ironia, Weishaupt focou especialmente em recrutar clérigos de diversas denominações. O mais maravilhoso de tudo, escreveu ele, é que distintos teólogos luteranos e calvinistas que pertencem à nossa ordem realmente acreditam ver nos Illuminati o verdadeiro e genuíno espírito do cristianismo. Este conceito era, sem dúvida, um jogo de manipulação. A fé, para Weishaupt, não era um fim em si mesma, mas um meio de controle. Ele acreditava que, uma vez que a religião fosse subvertida, a verdadeira iluminação poderia se espalhar por toda a sociedade. Ele zombava, dizendo: ó homem mortal, há algo em que você não possa ser levado a acreditar. No entanto, seu alcance não se limitava aos teólogos e líderes religiosos. Weishaupt tinha planos para atingir todos os estratos da sociedade, começando pelos mais simples. A chave, para ele, estava nas escolas e na aparência de uma postura cordial e tolerante. De maneira estratégica, ele sabia que seria mais eficaz tolerar os preconceitos da população até o momento em que fosse necessário arrancá-los pela raiz, ou seja, moldá-los de acordo com os objetivos da ordem. Ainda mais, Weishaupt via as mulheres como uma chave importante na expansão do movimento. Ele acreditava que não havia meio mais poderoso de influenciar os homens do que através das mulheres. Por isso, elas deveriam ser estudadas, persuadidas e, sobretudo, convencidas de sua emancipação. Mas essa liberdade não era concedida por altruísmo. Pelo contrário, o objetivo era fazer com que as mulheres, uma vez acreditando em sua liberdade, trabalhassem pela causa dos Illuminati sem sequer perceberem que estavam sendo manipuladas. Mas, como em muitos movimentos de controle, a visão de Weishaupt era fundamentalmente patriarcal e hierárquica. O mundo que ele desejava construir seria, em última análise, um mundo de homens, ou, mais precisamente, de alguns homens. O chefe de cada família seria o único sacerdote e governante de seu lar, o que equivale a dizer que o poder individual seria, em última instância, controlado por um punhado de líderes. Para Weishaupt, o fim justificava os meios, e ele estava disposto a usar qualquer método necessário para alcançar a liberdade e a felicidade prometidas pela ordem. A estrutura hierárquica dos Illuminati refletia essa visão. O recruta era totalmente submisso ao seu mentor, conhecido como insinuador. Cada pensamento, ação e até mesmo as memórias pessoais do recruta eram registrados e entregues à ordem. O conceito de liberdade individual era completamente descartado em favor da obediência absoluta. Os nomes dos membros eram substituídos por títulos simbólicos. Weishaupt, por exemplo, se intitulava Spartacus, e outros membros escolhendo nomes de figuras lendárias ou de cultos misteriosos da antiguidade, como Osíris, Pitágoras ou Atis. A verdadeira iniciação começava no grau dos irmãos de Minerva, e à medida que o membro progredia, passava a alcançar graus mais elevados, como Illuminatus Menor e Illuminatus Maior. Contudo, para alcançar esses graus, os membros não poderiam manter qualquer vestígio de religião ou patriotismo. Para os Illuminati, a lealdade só poderia ser dada à causa e aos seus superiores. Em uma visão distorcida do que seria a moralidade,
Weishaupt e seus seguidores acreditavam que a ética comum poderia ser descartada. Calúnias, envenenamentos, assassinatos, traições e perjúrios não eram considerados crimes, desde que realizados em nome do bem maior. O dogma dos Illuminati era claro: aos puros, todas as coisas são puras. Era uma forma extrema de antinomianismo, a negação de todas as regras e restrições tradicionais. Essa estrutura levou à criação de graus superiores, ocultos dos iniciados comuns. Entre esses graus estavam os cavaleiros escoceses e os prefeitos, diretores nacionais, no topo, Adam Weishaupt, o grão-mestre. Se tudo isso parece familiar, é porque muitos dos ideais defendidos por Weishaupt ecoam com os ideais do comunismo que surgiriam algumas décadas depois. A promessa de liberdade, igualdade e fraternidade, combinada com a eliminação das religiões e a liderança de uma elite esclarecida, reflete conceitos que moldariam o pensamento revolucionário nas gerações futuras. Mas, por enquanto, a ordem estava crescendo em segredo. Afinal, uma conspiração nunca é realmente destruída até que seja exposta completamente. As sombras, eventualmente, começam a se dissipar. E, enquanto Weishaupt e sua ordem mantinham sua identidade oculta, a influência deles não desapareceria, apenas mudaria de forma. Foi em Nápoles, Itália, que os Illuminati voltaram a mostrar sua presença, agindo nos bastidores da efêmera República Partenopeia, em 1799. Weishaupt e seus sucessores haviam aprendido com os erros da Baviera. Agora, o foco estava nos formadores de opinião, o que hoje chamaríamos de influenciadores. Pessoas com acesso aos salões do poder, capazes de moldar a consciência pública. A nova geração de Irmãos da Luz era composta majoritariamente por membros da classe média ilustrada, nem os miseráveis sem voz, nem os aristocratas intocáveis, mas sim os que tinham algo e queriam mais. Ambição e ressentimento, dois ingredientes que alimentaram revoluções em todas as eras. Marx, Lenin e até Castro teriam se sentido perfeitamente à vontade entre eles. Apesar das proibições sucessivas, 1784, 1785, 1787 e até 1790, ordenadas pelo eleitor Karl Theodor da Baviera, a supressão foi tudo menos eficaz. Fora da Baviera, a rede permaneceu quase intocada. Weishaupt fugiu para Gotha, sob a proteção de um aliado poderoso, o príncipe Illuminatus Xavier von Zach. Mesmo os principais tenentes da ordem, como Johann Bode, conseguiram escapar, reorganizando os esforços da conspiração em novas direções. Paris, por exemplo, tornou-se um novo centro de operação. No entanto, nem todos os irmãos permaneceram leais. Um deles, o barão Adolf von Knigge, rompeu com Weishaupt por discordar de sua liderança autoritária e o acusou de secretamente perpetuar os métodos jesuítas que dizia combater. Mas talvez o mais perturbador nessa história seja o fato de que os Illuminati não foram uma criação isolada. Muito antes de Weishaupt, outros grupos iluminados surgiram em diferentes partes do mundo, como se a ideia da luz secreta fosse um arquétipo recorrente, uma força que atravessa eras e culturas. No que hoje é o Afeganistão, no século XVI, nasceu a Roxania, a Irmandade dos Iluminados. Com rituais secretos e uma doutrina igualitária e comunista, seu líder, o místico sufi Pir Bayezid Khan, pregava a destruição do velho mundo para dar lugar a um novo, guiado por uma elite espiritual. Homens e mulheres seriam iguais, mas todos sob o domínio de uma casta iluminada. Um eco sombrio do mesmo ideal que Weishaupt proclamaria 2 séculos depois. Na Espanha do século XV, os alumbrados, ou iluminatos, também desafiaram a autoridade da Igreja, buscando conhecimento místico e comunhão estática com o divino, libertando-se assim, alegadamente, das restrições morais. Aos puros, tudo é puro, proclamavam, enquanto eram acusados de usar sua fé como fachada para indulgência sexual e heresia, entre os implicados, o jovem Inácio de Loyola, futuro fundador da Companhia de Jesus. Na França, no século XVII, surgiram os Illuminés, liderados por Pierre Giraud, e, mais tarde, por Joaquim Martínez de Pasquale, cuja ordem dos cavaleiros maçons sacerdotes eleitos do universo misturava cabala, magia ritualística e o misticismo de Emanuel Swedenborg. Espalharam-se até Moscou, onde seriam suprimidos pela czarina Catarina, a Grande. Tudo isso parece indicar que o fenômeno dos Illuminati não foi um raio solitário em céu limpo. Foi uma tempestade, surgida em diferentes pontos do mundo, em diferentes épocas, mas com motivações e estruturas surpreendentemente similares.
revolta contra o poder estabelecido, promessa de iluminação secreta, criação de uma elite oculta, controle sobre os corações e as mentes, sempre com uma promessa utópica e uma face sombria. Talvez por isso, a lenda não desapareceu, apenas se metamorfoseou na cultura popular. Mary Shelley, em Frankenstein, 1818, não por acaso ambientou a criação de sua monstruosa criatura em Ingolstadt, mesma cidade natal dos Illuminati. Alguns acreditam que seu livro é uma alegoria do próprio Weishaupt, que ao criar sua ordem secreta, deu vida a um monstro que escaparia de seu controle. E há quem diga que o verdadeiro autor da obra foi seu marido, Percy Shelley, um poeta obcecado pelos Illuminati, e possivelmente um dos seus últimos iniciados. O monstro, talvez nunca tenha morrido, apenas assumiu novas formas, e continua à espreita, na sombra. O monstro criado por Weishaupt talvez tenha escapado de seu controle, mas jamais desapareceu por completo. Pelo contrário, com o passar das décadas, a criatura evoluiu, deixando as catacumbas da Baviera para se alojar no imaginário coletivo da humanidade. E foi aí que nasceu o mito moderno dos Illuminati. A ordem secreta tornou-se vilã recorrente em romances góticos, frequentemente reduzida a um sussurro irônico ou um exagero literário. Jane Austen, em Northanger Abbey, menciona os Illuminati de modo quase cômico, como quem zomba da obsessão conspiratória de sua época. Mas a menção é reveladora. A ideia já estava espalhada, plantada como uma semente no subconsciente popular. Nos séculos seguintes, essa semente floresceu em paranoia e fascínio. Tolstói evocou os Illuminati em Guerra e Paz como símbolo das forças ocultas que moldam impérios. Mais recentemente, autores como Umberto Eco, Dan Brown e até o universo da Marvel deram nova vida ao arquétipo, transformando a ordem em sinônimo de manipulação global, controle invisível, domínio silencioso. Não é coincidência que a cultura pop tenha se apropriado da imagem dos Illuminati. No fundo, há algo profundamente inquietante e irresistível na ideia de que nada é o que parece. Que por trás de presidentes, empresas e revoluções, há sempre uma mão oculta. Videogames, filmes, músicas, todos ecoam o nome. Em 2015, Madonna lançou a faixa Illuminati, ampliando ainda mais o alcance simbólico da ordem. Mas o entretenimento não foi o único a alimentar o mito. Os teóricos da conspiração também entraram em cena com fervor. No livro Secret Societies and Subversive Movements, 1924, Nesta Webster ressuscitou a tese de que os Illuminati estiveram por trás da Revolução Francesa, e ampliou o escopo para incluir os bolcheviques, os anarquistas e praticamente qualquer movimento que ameaçasse a ordem vigente. Para ela, e muitos depois dela, os Illuminati não eram uma sociedade desaparecida, eram a constante histórica por trás de todo o caos moderno. Nas décadas seguintes, essa visão se radicalizou ainda mais. O termo Illuminati passou a servir como rótulo universal para qualquer elite oculta sedenta por dominação global. Nomes como Henry Kissinger, Rainha Elizabeth II, David Rockefeller e até o obscuro traficante de armas Basil Zaharoff foram acusados de pertencer à fraternidade invisível. Mas ninguém levou a conspiração tão longe quanto o britânico David Icke, que nos anos 1990 transformou os Illuminati em répteis metamorfos alienígenas, seres que controlam um mundo disfarçados de líderes humanos. Uma teoria tão absurda quanto fascinante, e que, de forma inquietante, conquistou milhões de seguidores. E assim, mais de 2 séculos depois de sua fundação, a sombra da ordem permanece. Talvez não exatamente como Weishaupt a concebeu, mas presente. Em memes, em livros, em vídeos virais e em murais digitais de obsessão. Ela vive, oculta nos cantos escuros da imaginação coletiva. E aí surge a pergunta inevitável. O que Adam Weishaupt pensaria de tudo isso? Teria nojo, ao ver sua visão de libertação humana convertida em espetáculo? Se sentiria traído, zombado, incompreendido? Ou encontraria satisfação silenciosa? Afinal, o nome Illuminati sobreviveu. E sua lenda conquistou poder e influência talvez maiores do que qualquer plano original ousaria prever em 1776. A criatura escapou, mas nunca deixou de crescer. A verdade sobre os Illuminati vai muito além dos símbolos estampados em notas de dólar ou das teorias que circulam pela internet. É uma história de poder, ambição e controle, que se reinventa a cada geração. O que começou como uma sociedade secreta na Baviera, hoje habita os cantos mais obscuros da cultura e da política global. Mas o mais inquietante
é que talvez essa história ainda esteja longe do fim. Se você achou essa viagem às origens e nos ecos modernos da ordem interessante, ou perturbador, imagine o que ainda está por vir. Nos próximos episódios, vamos explorar os supostos sinais da presença Illuminati nos dias atuais. Cerimônias públicas, mensagens ocultas em shows, símbolos escondidos à vista de todos. Será tudo coincidência? Ou é a forma que eles encontraram de zombar da nossa ignorância? Inscreva-se no canal agora mesmo, ative o sino e deixe nos comentários o que você acredita. Os Illuminati são apenas um mito, ou a força invisível por trás do mundo que conhecemos? Nos vemos no próximo vídeo, mas cuidado! Certas verdades não podem ser esquecidas depois de reveladas.